O aquarismo é a experiência de criar peixes, plantas e outros organismos aquáticos em aquários ou tanques. Essa prática, além de deixar o ambiente mais bonito através da decoração, também costuma tirar o estresse do dia a dia. Clayton começou na atividade há 8 anos como um passatempo. Desde então não parou, e o que antes era um hobby se tornou uma fonte de renda. E a gente trabalha muito no dia a dia e quer buscar alguma coisa para desestressar. Aí eu comprei um aquarinho com um peixinho e fui achando interessante. Aí através daquele aquarinho pequeno com peixinho, eu fui buscar estudo a respeito. Aí montei um aquário maior. Aí coloquei mais peixes e fui apaixonando. Aos pouquinhos eu fui montando mais aquários. De repente eu estava com 5 aquários dentro de casa. Todo o atendimento é personalizado e a fabricação dos aquários sob medida são um diferencial. Os vidros são preparados para montagem e o silicone utilizado é próprio para o ambiente e não tóxicos. Cada aquário possui suas especificações e levam aproximadamente de 3 a 4 dias para passar por todos os processos. E depois da montagem inicial, do esqueleto do aquário, né, do caixote de vidro que o pessoal fala, aí a gente pega, faz o acabamento dele e vai ornamentando. Tem todo um processo, né? 24 horas a primeira colagem, depois mais 24 horas a segunda colagem. Depois, no terceiro dia, a gente faz o teste de vazamento. Dependendo do tamanho do aquário, ele fica mais alguns dias fazendo esse teste de vazamento, com água, 2, 3 dias. Após isso, a gente vai e começa a ornamentar ele com pedrinhas, coloca um fundo de paisagem, coloca um fundo... Tem cliente que escolhe um fundo preto, fundo azul. Pode colocar da forma que o cliente preferir. Luciano trabalha como consultor de vendas e é cliente de Clayton. Ele nos conta como sua paixão pelo aquarismo se iniciou. E eu comecei com um aquarinho de 20 litros, né, com água doce, peixe de água doce, e após isso eu fui aumentando o aquário para 80 litros, 200 litros e cheguei num aquário de 400 litros de água doce. E quando eu conheci o aquarismo marinho, né, eu me apaixonei pelas cores dos animais e pelos corais também. Os custos de começar o seu aquário, seja marinho ou doce, dependerá de alguns fatores da sua escolha. Mas é importante ressaltar a diferença do aquário de água doce para o de água salgada. Os peixes para o doce são mais comuns de serem vistos nos aquários. Já os peixes marinhos possuem cores mais vibrantes, além dos corais que também são um complemento. Porém, ambos vão necessitar dos cuidados essenciais e manutenção. O aquário de água doce, ele é um aquário que ele é mais tradicional. Aqui no Brasil, as pessoas conhecem mais o aquário de água doce. Muitas pessoas acham que não tem como trazer o ambiente marinho para os aquários, mas é possível. O marinho tem crescido bastante no Brasil. Tem como fazer um ambiente marinho, sim, dentro do aquário. É um processo diferente na montagem do aquário. É um processo diferente porque tem que ser produzida essa água. Essa água ela é feita através de um processo de filtragem diferente para ela ser introduzida no aquário. Depois que ela é introduzida no aquário, aí tem que colocar um sal próprio, fabricado para aquário marinho. Mas tem como deixar os parâmetros da água igual os parâmetros do mar. Você tem que fazer controle de temperatura, controle de salinidade, né, alimentação para os corais, né, que são semanais, então dá bastante trabalho sim. Além da filtragem necessária para o espaço ser ideal para a sobrevivência dos peixes, as plantas também ajudam a manter um ambiente mais equilibrado e necessitam de iluminação e substratos. Existem substratos férteis, você pode colocar direto, que ele vai servir de pedrinha e de substrato fértil para as raízes das plantas. Aí, através dessa montagem também, depende do tamanho do aquário, o jeito que a pessoa quer, aí se introduz a luz para fazer a fotossíntese no aquário, mas parece bem difícil a gente falando assim, mas dá para fazer uma montagem que fique bonita, que vai decorar o ambiente, que não traga tanto trabalho. O aquarista oferece toda assistência e orientação sobre os cuidados dos peixes em geral. As variedades agradam os mais diferentes gostos.
Entre as espécies com grande procura estão o peixe-palhaço e o cirurgião patela, animais que ficaram famosos por conta do filme infantil Procurando Nemo, lançado em 2003. Tem uma gama gigante de peixes que pode ser colocado, só tem que observar o tamanho do aquário. Então, se é um aquário de 30 litros, eu aconselho a colocar um casal de peixe palhaço, porque ele vai ficar naquele ambiente pequeno. Dá para se colocar coral, dá para colocar coral também, e tem várias formas e vários tamanhos de aquários, mas tem peixes que vai crescer mais. No caso da Dory, que fez muito sucesso com o peixe palhaço, ela já é um peixe que cresce. Então precisa de ter aí um aquário de 150 litros, 100 litros, 120 litros, consegue se manter ela, junto com o peixe palhaço e com outros peixes. A escolha dos peixes está relacionada ao objetivo do cliente. Assim como alguns buscam a atividade para deixar o ambiente mais agradável, outros buscam como indicação para ajudar no relaxamento. É importante fazer uma montagem da maneira correta, com uma filtragem que seja correta, para a pessoa não ter problemas futuros. E aos poucos, ela ir se apaixonando cada vez mais, e às vezes a pessoa começa com um aquário de 10 litros, já passa para um de 50, passa para um de 100. Teve clientes que eu montei aquário com quase 2.000 litros. Então é um hobby que é apaixonante.